Bom, então, nosso estudo é sobre a lei do Uno. E aí eu coloquei pelo meu olhar, por quê? Porque quem me acompanha já há mais tempo sabe que eu estudo a física quântica, eu estudo as leis universais pelo Kybalion, né, a Tábua de Esmeralda, de Toth, e ao mesmo tempo, né, é porque é uma coisa assim, ao mesmo tempo que eu estudava o Kybalion, física quântica, eu estava estudando a lei do Uno. E a lei do Uno, ela é muito rica de informações, assim como esses outros, né, materiais, mas é um material que poucas pessoas estudam ele, exploram ele. E então eu resolvi trazer esse olhar, tá? Aí a gente vai trabalhar aqui, estudar aqui, é como se fosse um grupo de estudos mesmo. Então, as dúvidas que vocês tiverem, tudo mais, podem me parar. Lá na sala de aula, lá no Classroom, eu vou colocar para vocês tanto slides quanto os volumes da Lei do Uno. Então, para quem não sabe, a Lei do Uno tem 5 volumes, cada um com 300 e tantas páginas. Então, é muita coisa, é muito material. E tem traduzido para português, e aí eu vou colocar lá, porque como a ideia é fazer um grupo de estudos, é importante, na medida do possível, que vocês consigam ler o que a gente vai trabalhar antes do dia da gente trabalhar, né? Até para ter mais dúvidas, enfim, para ficar mais rico o estudo. Só que hoje é o primeiro dia, então eu vou trazer algumas coisas aqui. Eu vou tentar resumir de alguma forma, né? O que está ali Só para vocês terem uma ideia, hoje nós vamos trabalhar a abertura do livro e a introdução do livro, tá certo? Só para vocês entenderem a complexidade, só as informações que estão ali na introdução. Boa noite, Filomena, seja bem-vinda. Quando eu vou eu vou aproveitar, gente, eu vou tirar às vezes vou tirar umas imagens aqui de foto e tudo mais, por quê? Porque o Classroom, esse Meet, ele vai gravar somente a minha fala junto com o slide. Vocês não aparecem, só quando vocês falam, tá? Então, como eu quero também gravar vocês, vou fazer um pouquinho de fotos aqui. Então, vamos começar. A gente vai... uma outra coisa muito importante que veio hoje para mim, né? Então, hoje pela manhã, quem me acompanha já lá na comunidade, no Instagram, já sabe como que eu funciono, né? Então, hoje pela manhã, depois do meu processo meditativo, me deu vontade de pendular. Então, eu tenho uma formação em radiestesia quântica, eu tenho meu pêndulo, lembrando que eu não atuo profissionalmente, né, com isso, com o pêndulo, enfim, não é isso, mas eu uso o pêndulo para várias coisas, para mim, para pessoas, amigos, enfim. E meu grande questionamento era o que eu poderia fazer para ampliar ainda mais a minha comunicação com a minha egrégora de luz. E fui pendulando, eu falei, olha, é meditação que eu preciso fazer mais? É alimentação que eu preciso mexer, alterar? É estudo que eu preciso fazer mais? E nada disso é o que é. Tudo não, 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 não. E aí me veio, é confiar mais em mim? Preciso confiar mais em mim? E aí, imediatamente, o pêndulo, sim. Né? Confiar no conhecimento que eu tenho, confiar, enfim, né, por conta mesmo da minha história, quem está lá no grupo já acompanhou um pouco disso. Né? Eu vou falar um pouquinho de mim aqui, porque tem pessoas novas, então, só para vocês entenderem um pouco de tudo isso. Por que eu me afinizei, né, ao Kybalion, à lei do Uno? Por que isso? Por que eu comecei por isso? Eu também não tinha uma resposta bem definida de tudo isso. Até que eu fiz um atendimento de acesso ao campo, e nesse atendimento me foi, né, trazido informações que me faltavam. Sabe quando você tem algumas informações, mas tem aquela peça que está faltando? E essas peças foram encaixadas, né? Elas apareceram. Bom,
Por que que eu me afinizo a isso? Porque eu vivenciei este momento junto com estes seres. Então, com Ra, com Tote, Anubis, Horus, tá? Não vou aprofundar aqui na minha história. Acho que a Cris é que acompanha mais tempo. Acho que aqui só a Cris, né, Cris? Já sabe mais disso. Mas aos pouquinhos eu vou contando mais para vocês sobre isso, porque lá no grupo eu já contei tudo, né? A minha origem estelar e tudo mais. Então, por que me falaram isso? Que é para eu, então, confiar em mim. Porque eu já tenho esse conhecimento e recebo, eu preciso me limpar das questões aqui nossas que nos limitam, para que eu relembre tudo, entende? Então, o ponto é, eles querem que eu relembre, porque eu já tenho o conhecimento. E por isso que toda vez eu estou estudando, eu estou lendo alguma coisa, e aí me vem um download, eu consigo ampliar aquilo, aprofundar aquilo. Né? Me foi dito para estudar mais frequência, vibração, flores, chás, códigos genéticos, que são coisas com as quais eu já trabalho no astral. Então, quando eu começo a ler e estudar sobre isso, nas minhas meditações, que é onde eu tenho mais acessos, vem informações complementares, de aprofundamento, de coisas que eu nem sonhava em saber. Então, esse campo vai se abrindo. E a lei do Uno é um movimento nesse sentido, complementar, porque a gente vai ver, eu vou trazer para vocês. A lei do Uno, ela é um material de Ra. Quem que é Ra? Ra, ele se intitula como um humilde mensageiro da lei do Uno, a gente vai acompanhar isso no livro, né, nos volumes. A consciência Ra pede para ser nomeada dessa forma, um humilde mensageiro da lei do Uno, e vai explicar tudo isso. Então, para vocês entenderem, a gente vai falar um pouquinho do que é a consciência Ra e tudo mais, que está isso na introdução, mas ao longo das sessões, eles vão explicando melhor. Antes, a gente precisa entender que o trabalho original, ele foi escrito em inglês, tá? Ele foi escrito em inglês. E aí houve um movimento de tradução para o português. Só que é uma tradução que ela não pôde ser verificada pelo esse LL Research, é o centro de pesquisa lá que desenvolveu todo o trabalho da lei do Uno, tá? É muito importante, gente, que quem realmente se interessar pelo estudo e tudo mais, faça a leitura dessa nota de tradução inteira, da introdução inteira, porque tem mais informações. Aqui, obviamente, eu preciso resumir para o nosso momento. Por que não pode ser verificado? Porque não tem ninguém lá que fala português e inglês fluentemente, no sentido, né, de falar assim, olha, tá certo, tá verificar, isso aqui é isso mesmo. Então, é nesse sentido. Tanto é que se vocês entrarem lá no site do LL Research, tem lá disponível em inglês, em outras línguas, mas em português não tem mais. Só que eu já tinha acesso a esse material antes em português. Quer dizer que está errado? Não, não tem nada disso. Inclusive, vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou usar tanto a versão em inglês quanto a versão em português, para que, então, eu estabeleça essa conexão, né, de tradução e tudo mais. E aí eles sempre falam, né, que sempre que for necessário consultar o original em inglês, porque a consciência Ra deixa muito claro que sempre, né, é necessário mostrar a verdade do que está sendo trazido. A verdade que está sendo trazida. E vocês vão entender por quê. Por que eles têm tanta essa preocupação? A gente vai falar um pouquinho quando a gente falar da história de passagem, né, da consciência Ra por aqui, que já é hoje mesmo. Então, os tradutores, até no final, dizem assim, nós também somos estudantes desta filosofia, que até ficou errado, ficou foi filosofia, mas é filosofia. Então, eles colocam o que Ra traz como sendo uma filosofia. E só que
não é necessariamente uma filosofia, mas pode ser vista como, né? Entendendo que é uma forma de olhar para a vida e tudo que a gente vivencia. Então, eu vou apresentar agora para vocês quem que eram os envolvidos nesse trabalho, os humanos envolvidos, né? Então, o primeiro deles é o Don Elkins. Ele era engenheiro, foi professor de engenharia, trabalhou aí com a parte do Exército dos Estados Unidos, e ele tinha grande interesse nessa questão de OVNIs e da paranormalidade. Tanto é que ele já tinha atendido várias pessoas com hipnose e tudo mais, feito vários experimentos, e se enveredou, então, para criar esse LL Research, juntamente com a Carla. A Carla, então, ela que era o canal de comunicação com a consciência Ra, e ela era uma bibliotecária, né? Ela fez bacharelado em arte e literatura inglesa, depois fez mestrado, e ela era bibliotecária até ela, então, deixar de ser bibliotecária para trabalhar exclusivamente com o Don Elkins nesse LL Research, neste projeto da consciência Ra. Um outro participante também foi o James McCarthy. Então, eram esses três os principais. Eles eram ali a tríade de sustentação naquele momento. Ele era voltado aí para a área da... Aqui está colocando o mestrado em educação infantil, mas ele é licenciado pela Universidade de Nebraska na área de gestão de administração, tá? Só que ele foi seguindo para essa coisa da evolução humana, né? Essa coisa da natureza, enfim, da reconexão com o ser. E foi o terceiro membro aí, participante do grupo. Então, eram esses três. Eles eram... A Carla, ela tinha uma relação... Ela passou a ter uma relação amorosa com o Dom, com esse primeiro. Só que ele viajava muito e tudo mais, mas ela também tinha uma relação com o McCarthy, e era assim, era sabido entre os três, e era importante no processo. Vocês vão entender, durante as sessões, a relevância de cada um, tá? No movimento. Bom, e aí começa a introdução. A introdução ela é tão longa que hoje a gente só vai conseguir trabalhar a introdução, e a gente precisa trabalhar a introdução, porque ela é muito rica de informação. Inclusive, tem uma parte da introdução que eu vou precisar passar com vocês realmente a leitura, porque não é possível resumir, porque tem muita informação que a gente precisa ir parando para refletir sobre, né? Então, aqui o Don Elkins falando sobre o livro, sobre o projeto e tudo mais, falando que o quê? É uma transcrição exata. Então, aqui a gente já começa a entender o que é a lei do Uno, como que foi escrito isso, né? Então, é uma tradução exata das fitas de gravação de 26 sessões de um experimento desenvolvido para comunicação com um ser extraterrestre. Eles iniciaram em 62 e refinaram o processo por 19 anos. Em 81, os resultados experimentais dos nossos esforços mudaram profundamente em qualidade e precisão. Então, esse livro é um relatório do início dessa mais recente fase do nosso trabalho, que é quando começa o trabalho com a consciência Ra, tá? O experimento que iniciou em 62 não foi um experimento já direto com a consciência Ra, não. Aí eles contam na introdução outros experimentos que eles fizeram. Aí, em 81, é que eles tiveram contato ali com a consciência Ra. Então, só para entender, eram sessões em que a Carla, ela era a canalizadora da consciência Ra, ok? Ela era a canalizadora da consciência Ra, e os demais, o Dom, esse Don Elkins, ele era o questionador, ele ficava responsável por fazer as perguntas para que a Carla, juntamente com a consciência Ra, né, ali canalizada, respondesse as questões que ele trazia. E o McCartney no processo de sustentação.
do ambiente. Por isso, os 3 eram relevantes para o processo. E aí ele coloca, né, nosso grupo de pesquisa usa o que eu prefiro chamar de telepatia de transe sintonizado, para comunicar com essa raça extra. Aí eles colocaram dessa forma: raça extraterrestre chamada Ra. Usaram a língua inglesa, porque diz eles que essa língua que era conhecida por Ra, mas na verdade não é isso, né? Ra é porque, como é um processo de sintonização vibracional, o que Ra, a consciência Ra vai fazer? Bom, se vocês falam inglês, e a gente vai frequenciar com a Cris, que fala inglês, a gente vai falar inglês, vai sair em inglês, né? Porque é como se fosse uma tradução simultânea. Eles frequenciavam com a Carla, então aqui já começa o ensinamento, hein? Aqui já tem estudo. Eles frequenciavam com a Carla, e a Carla falava, comunicava com a ferramenta que ela tinha, que era, qual que é a ferramenta que ela tinha? A língua inglesa para falar, ok? Então é por isso, só que não necessariamente eles tinham esse entendimento na época. E ele fala raça extraterrestre, mas a consciência Ra deixa claro, e aí eu vou trazer aqui, que eles são um complexo de som e luz vibratório, complexo de consciência, ok? Consciência Ra. Então, eles não falam que são uma raça, tá? É um complexo consciencial. E aí ele resume um pouco dessa história. Ra também vai responder isso nos questionamentos, que a gente vai passar pelas sessões, a gente vai ver pergunta e resposta, pergunta e resposta. O livro é todo assim, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, Ra, a consciência Ra, e aí eles colocam assim, pousou na Terra, né? Acerca de... Isso aqui, quando está em itálico assim, gente, é porque eu copiei, tá igual o que está lá no livro. Então, pousou na Terra há cerca de 11 mil anos, como um tipo de missionário extraterrestre com o objetivo de ajudar os homens terrestres em sua evolução mental. Fracassando em sua tentativa, Ra se retirou da superfície terrena, mas continuou a monitorar de perto as atividades nesse planeta. Por essa razão, Ra é altamente informado a respeito de nossa história, linguagem, etc. Então, ele fala de Ra aqui como se fosse um indivíduo só, mas não é, tá? É um complexo consciencial. E aí eu vou contar um pouquinho sobre isso daqui, que tem a ver com a minha história. Por isso que eu me conecto. Bom, nesse movimento de 11 mil anos de Ra, né, quem que é Ra? E aí a própria consciência vai responder essa pergunta mais para frente. O questionador, que é o Dom, ele vai perguntar assim, vocês têm relação com aquele Ra lá do Egito? Deus Ra? E aí eles respondem que sim, que tem essa relação. Deus Ra, no Egito, era o deus do sol. Né? E o que acontece naquela época? Ísis, Osíris, Anubis, Tote, Ra, todos deuses do Egito. Mas o que na verdade, éramos? E aí eu vou colocar éramos porque, sim, né, me foi revelado que eu fui uma deidade neste momento com este grupo. Qual deidade eu fui junto com eles, não sei. Né? Eu sinto que possa ser Ísis. Por que Ísis? Porque eu tenho uma origem estelar Carian. O que é a origem estelar Carian? Os Carians são aviários. Aviários, aves, ok? E a Ísis era uma deusa com asas. Se vocês forem buscar, vocês vão ver, né, essa imagem, essa informação. E me foi pedido para ler um material que se chama Ananda Kanda, que é o que? O diálogo entre Ísis e Osíris, que era para eu ler este material para eu relembrar quem eu era. Então, e aí o que isso tem a ver aqui? Isso tem a ver o seguinte, por que veio, então eu vou falar assim, no coletivo, por que a gente veio e deu ruim? Então, o que aconteceu?
Essas consciências, né, vieram naquele momento. Naquele momento, a gente está falando de um Egito de quarta dimensão, que a gente chama de dimensão, né, de quarta densidade. Não é o Egito que a gente vê nos livros de história. Eu acho que vocês já devem ter visto rolando na internet vídeo de um Egito diferente, de um Egito com pessoas híbridas, com seres híbridos. Esse era o Egito dessa época, né? Esse era o movimento dessa época, quando Tote, Ra, enfim, viemos. E só que o que acontece? O que nós trouxemos de informação foi distorcido. Aí que está o ponto. Por isso que fala, fracassando em sua tentativa, e Ra, a consciência Ra, vai responder isso mais claramente, tá? Mais para frente. Ela vai deixar isso claro. Ela vai falar, olha, a gente veio, a gente falou, só que as pessoas daquela época que receberam a informação distorceram a informação, interpretaram de uma forma que não era a coisa, efetivamente, e aí a gente tentou arrumar e não estava. A gente teve que vir e voltar várias vezes para ver se ajustava. Por quê? Porque a interpretação errônea da informação provocou consequências relacionadas, né? Consequências relacionadas. Então, a consciência Ra deixa claro que, olha, a gente está aqui para auxiliar esse processo, porque a gente também tem culpa da bagunça. A gente trouxe a informação, vocês interpretaram errado, aí fizeram coisa nada a ver, vivenciaram as consequências nada a ver, a gente tem que dar um jeito de contribuir com essa solução, até porque, como são seres, né? A consciência Ra é um compilado consciencial que trabalha no serviço a outrem, ou seja, no serviço para o coletivo, e dessa forma também ganha. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente. Não tem ninguém aqui, e aí não estou falando só da consciência Ra, tá, gente? De qualquer outro grupo que vocês estejam vendo. Ah, a gente está aí para ajudar vocês, porque ajudar é amor, ajudar... Não. Eu ajudando o outro, eu também ganho. E tá tudo bem. Esse é o princípio, inclusive, do equilíbrio de Nash. Equilíbrio de Nash, John Nash, foi um matemático que ganhou o prêmio Nobel daquele filme Uma Mente Brilhante, vocês podem ver Uma Mente Brilhante. Ele chegou numa fórmula matemática em que ele consegue provar matematicamente que a melhor estratégia de ganho para mim é aquela em que eu ganho e que os outros também ganham. Então, olha só. E é esse o princípio de coexistência no universo. Então, os seres que que estão sem o véu, né, vamos dizer assim, sem o véu que a gente ainda tem ligado, mesmo que pouco percentualmente, e que estão contribuindo, né, com o planeta, com o movimento, que seja. Eles estão fazendo porque nos ajudar os ajuda também. Tá certo? A consciência Ra foi muito sincera nisso. Falou, olha, a gente está voltando aqui para tentar arrumar, né, essa distorção que aconteceu quando a gente veio e trouxe a informação, mas ela foi interpretada de outra forma, e isso gerou consequências. Por isso que ela está acompanhando, vindo e voltando há muito tempo. E conhece bem a nossa história, já andou entre nós, então assim. E aí vem um outro ponto também que eu gosto de falar. A gente nomeia, né? Ah, deusa Ísis, deus Osíris, os deuses. Só que quem nomeou esses seres, essas consciências como deuses, foram os seres que estavam na Terra. Eles não chegaram se nomeando deuses. Eu sou deusa Ísis, eu sou Deus. Não, pelo contrário. Tanto é que aqui nessa outra manifestação, vamos dizer assim,
Qual que é a frase que está lá na frente? Humilde mensageiro da lei do Uno. Percebe? Então, a gente sabe que, sim, tem seres que chegam falando que são deuses, e aí nós temos que nos atentar a isso, né? Tomar cuidado. Mas não foi um movimento desse. Aqui é aquilo, né, gente? Não sei se vocês já viram, tem alguns filmes que mostram isso. Ah, os índios lá no meio da floresta, não tem acesso a nada. Aí chega uma pessoa com um celular lá, eles podem fazer o quê? Nossa, vamos endeusar aquela pessoa, é nosso Deus, né? Tem mais conhecimento que a gente. Então, esse mesmo movimento aconteceu naquela época. Esses seres, essas consciências não chegaram dizendo que eram deuses, tá? E aí, aqui na introdução, o Dom fala assim, gente, provavelmente a coisa mais difícil para a gente entender sobre Ra é a natureza de Ra. Por quê? Poxa, se Ra fala, olha lá, Ra se denomina um complexo de memória social de sexta densidade. Aí o Dom, lá em 1981, vai, porra, mas que é isso, cara? Complexo de memória social de sexta densidade. Que troço é esse? Que é isso? Então, vejam, Ra não vai falar em dimensão, né? Não é sexta dimensão, não é isso. Eles vão falar de densidade. E aí existe, né, esse viés que diz a densidade, ela tem relação com os níveis de manifestação que a gente está. Então, vamos imaginar, nós aqui estamos no nível de manifestação de terceira densidade. Agora, dimensão estaria relacionado a grau expansão consciencial. Então, eu posso estar manifestada aqui na densidade de terceira, né, na terceira densidade, mas ter uma consciência de sétima dimensão, ok? Nesse sentido. Isso aí, por exemplo, Jesus. Jesus se manifestou na terceira densidade. Só que o grau consciencial de Jesus é outra coisa, entendeu? Não é também da terceira densidade. Então, a gente tem aí duas medidas, vamos dizer assim. E aí, naquela época, em 81, a gente sabe que realmente já começou o movimento da transição planetária há mais tempo. Naquela época, o ciclo de evolução da terceira densidade já estava se encerrando, chegando perto do fim da era de peixes, para a gente passar para a era de aquário. É isso que eles estão trazendo aqui. Então, eles colocam, olha, Ra está a 3 ciclos evolucionários à frente de nós, porque eles são de sexta densidade, a gente é de terceira, né? Cada ciclo evolucionário, ele tem uma quantidade de anos, assim, 12 mil anos, enfim. E, então, assim, são muitos anos que Ra estava à frente, vamos colocar aqui entre aspas, em relação à Terra. Então, não, aí ele vem justificar o seguinte, olha, então fica claro a dificuldade, o desafio, na verdade, que a consciência Ra teve há 11 mil anos para falar com os terráqueos de uma forma que eles conseguissem interpretar o que estava sendo trazido. E é claro que quem estava no planeta Terra naquela época buscou interpretar o que estava sendo dito conforme as suas experiências, o seu mindset, o que fazia sentido para si, a sua cultura e por aí vai, né? Aí ele está falando que o mesmo problema ainda existe hoje, porque a gente ainda não consegue acessar, e olha só que interessante, vocês vão ver nas perguntas, tem um momento que a consciência Ra quer explicar um negócio, só que ela fala assim, olha, a gente não consegue explicar mais do que isso, porque vocês não têm linguagem matemática ainda para o que a gente precisa falar. Né? Então, tem muita coisa para a gente aprender. E olha que a linguagem matemática já é assim, já tira o sono de muita gente.
né? Muitas pessoas têm dificuldade com matemática. E ainda você saber que tem uma matemática ainda mais complexa que a gente nem acessou ainda, já é mais, né? Mais uma coisa. E aí a Carla começa a falar um pouquinho como ela conheceu o Dom, que foi em 62. Enfim, né? Aí ela começou a admirar muito o trabalho dele e tudo mais. Ele já tinha realizado lá mais de 200 regressões. O Dom, que é aquele engenheiro. Eu acho engraçado que eu sempre me conecto com engenheiros, mas hoje eu já sei por quê. Porque eu, enquanto Karian, eu trabalho com engenharia genética. Então, aí está explicado por que eu gosto de matemática, gosto de física, gosto de engenharia, né? Busco essas coisas, e biologia também. E então, o Dom, ela foi explicando, né, que ele estava muito voltado a essas questões de reencarnação, estudar um pouco sobre isso. Ele participou de vários grupos espíritas, de casas espíritas e tudo mais, para ele ir compreendendo e explorando, investigando tudo isso que fascinava ele. E aí chegaram, né, Ra chegou até eles nesse movimento, e eles começaram a trazer outras informações que conversavam com as competências do Dom, que o Dom era engenheiro, então ele tem conhecimento de física, né, dessas questões assim, matemática e tudo mais. E aí a Carla fala que a física que Ra traz tem a ver com a verdadeira natureza da realidade, ou seja, conversa também com o que é trazido no Kybalion, e a gente vai ver isso, e faz todo sentido conversar. Por quê? O Kybalion não foi escrito por Hermes Trismegistus, que até então, né, sabe-se que é Thoth. Thoth e Ra foram manifestações no mesmo período, né, deuses do Egito. Então, tem total relação a comunicação de um com o outro, né, o que um traz e o que o outro traz. E expõe o que? Essa física que Ra discute, a possibilidade de ação à distância como uma função da mente, especificamente da vontade. Olha aqui, o Kybalion de novo, né? As leis universais. O que fala sobre a vontade? Nós precisamos ativar o nosso aspecto masculino da mente. O nosso aspecto masculino da mente está adormecido no homem médio. E isso significa o quê? Que este homem médio, ele é induzido por outros que têm a sua vontade, ou seja, o seu aspecto masculino da mente ativo. Então, quando fala isso aqui, né, a possibilidade de ação à distância como uma função da mente, especificamente da vontade, está falando exatamente disso, e resumidamente, em uma palavra, cocriação. Tá? Cocriação. Bom, aí o Dom começa a explicar sobre as questões da densidade, para a gente tentar entender o que é esse negócio de densidade, sexta densidade, terceira densidade. E aí ele dá um exemplo por meio da televisão. Ele fala o seguinte, olha só, o canal 4 e 3, eles são equivalentes, mas deslocados um do outro. O que é isso? Então, eles estão lá. Tanto o canal 3 quanto o canal 4 tá lá na televisão. Né? Então, assim, existe uma... O canal 3 é mais importante que o canal 4? Não. Então, aí está o processo da equivalência. Mas o canal 3, ele é igual ao canal 4? É a mesma coisa? Não. Eles frequenciam diferentes. E aí, por frequenciarem diferentes, eles acessam coisas diferentes. E aí, com isso, ele exemplifica a questão da densidade. Tá? Só que, assim, quando ele fala da sexta densidade, são manifestações da sexta densidade, no nosso espectro aqui de conhecimento, o que acontece? A sexta densidade, ela vai ter mais informações, ou um canal, um ponto de vista mais ampliado, do que a terceira densidade. Só que isso são densidades de manifestação, tá? Não quer dizer que seja
um movimento consciencial também. Então, aqui fica um pouco clara essa questão da frequência, né? Aí o Dom começa a exemplificar, a falar sobre átomos. E por que eu trouxe isso daqui? Isso tudo está na introdução, tá, gente? Ele começa a falar sobre átomo e sobre como que seria a representação de um modelo atômico e tal, e ele fala o seguinte, ele fala que se a gente pegar uma ervilha para representar o núcleo do átomo, a gente teria que usar o campo de futebol para ser a, a órbita do elétron e uma bola de algodão para ser o elétron. Só para a gente ter noção, né, do tamanho. A ervilha lá no centro do campo de futebol, né, e a bola de algodão na lateral do campo de futebol, para a gente ter noção. Mas por que ele trouxe esse exemplo? Ele quer começar a explorar essa coisa do átomo para trazer a discussão sobre a limitação que a nossa ciência tem para entender determinadas coisas, e que, por isso, a leitura da lei do Uno, ela não pode se fechar apenas no que a nossa ciência tem de referência, porque, por exemplo, a nossa ciência, ela nunca viu o elétron em si. Tudo que a gente vê relacionado ao elétron é o efeito dele. Então, olha só que interessante. É o efeito do elétron, não o elétron em si. Se a gente for pedir no laboratório para um físico mostrar o elétron para a gente, ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar uma cobertura de luz em um aparato que é um efeito do elétron. Então, né, interessante isso que ele traz aqui. Também ele deixa claro que a gente ainda não sabe o que as partículas carregadas realmente são, né, e por que elas criam um efeito à distância. Então, ainda não se sabe ao certo isso. E aí eu pauso para refletir sobre isso, por quê? Bom, vamos imaginar, né? Se todos nós, e tudo que a gente já buscou, né, nesse universo, é feito de átomos, tudo é feito de átomo, tudo tem uma conexão, não é verdade? Né? Então, aqui, esse telefone é feito de átomo, esse copo é feito de átomo, eu sou feita de átomo, o cachorrinho ali da Cris é feito de átomo. Não interessa, a parede é feita de átomo. O que isso nos diz? Que temos algo em comum, todos nós. Então, faz sentido quando eu coloco aqui, por exemplo, ó, por que cria efeito à distância? Por que se comunica? Porque tem algo em comum. E aí a gente avança já para a lei do uno, ou para o Kybalion, que fala da fonte do todo, seja fonte, seja uno, seja Deus, não importa. Se todos nós derivamos dessa máxima, todos nós temos uma conexão sempre, não é verdade? Né? Que é um desdobramento. Então, a gente tem essa conexão. A mesma coisa quando a gente fala em matemática, de amostra matemática. A amostra é uma representação do todo. Outra coisa importante aqui na reflexão. O éter, como parte dos grandes planos, né, que o Kybalion traz, ele é como se fosse um condutor universal. Então, também, da mesma forma, sendo um condutor universal, ele vai estar e passar em tudo, por tudo. Então, também vai estabelecer uma conexão com todos nós. Tudo vai se conectar. E, por fim, para a gente lembrar, que isso aqui eu já falei, né, para relembrar, o Einstein, por meio aí do contato com Abraham Hicks, deixou claro que o negócio do emaranhamento quântico que ele criou, que é o quê? Uma partícula aqui, se você dá um estímulo aqui, faz um movimento aqui, outra partícula lá no Japão, ela se movimenta em conversa com essa daqui. E ninguém entendia isso, chamava de efeito fantasmagórico, emaranhamento quântico.
Só que aí, depois que Einstein desencarnou, vamos dizer assim, é que ele foi perceber que essa conversa acontecia por questão de alinhamento vibracional. Ou seja, está vibrando na mesma frequência. Se tá, falar o quê? Sintonizou no canal 4 aqui. Se é um canal que é internacional, vamos colocar aqui. Um canal que é internacional, Discovery Home Health. É um canal, né, que tem no mundo inteiro. Se eu ligo o Discovery Home Health aqui e a outra pessoa, sei lá, a Elizabeth liga o Discovery Home Health lá no Japão, na mesa. Vou ligar, Elizabeth, ligando aqui, Discovery Home Health. Ela conecta lá também, está passando a mesma coisa, na mesma hora. Então, está tendo um alinhamento vibracional, inclusive por quê? Porque nós duas queremos, na verdade, ver o Discovery Home Health. E está passando. Né? Ainda mais esses canais de TV a cabo, não interessa a hora que é, ele está passando os programas lá. Né? Claro que ele vai ajustando. Eu estou pegando um exemplo nosso aqui, só para a gente ter mais clareza, mas eu vou mostrar aqui graficamente um pouco sobre isso. Então, quando a gente reflete um pouquinho sobre essa questão aqui, que o elétron jamais foi visto, e que não se sabe realmente o que são essas partículas carregadas, por que elas criam efeito à distância, a gente consegue entender um pouco sobre isso se a gente olhar e voltar na coisa das leis universais, né? E aí ele continua falando o quê? O que o Dom fala? Que um campo magnético, ele não é nada além do que um método matemático para expressar o movimento relativo entre campos elétricos. E o que é um campo elétrico? Interpretação matemática complexa de uma observação totalmente empírica, descrita como lei de Coulomb. Aí a gente não vai entrar em detalhes aqui, gente, não precisa ficar assustado, que a gente não vai entrar em detalhes aqui disso agora. Nem vou ver, não creio que esse grupo de estudos seja o espaço para aprofundar no estudo de campo magnético, campo elétrico. Mas, enfim, só para a gente entender, né, que existe a criação de um campo eletromagnético. Ele acontece quando a gente tem um movimento de elétrons em um aparato condutor. E aí o que acontece? Esse movimento do elétron, ele produz um campo magnético aqui no condutor, e então gerando aquele torus, né? Que a gente vê aquele desenho da torus e do movimento, o nosso campo eletromagnético. E aí, esse magnetismo traz o movimento de atração e repulsão, porque o magnetismo tem relação com as polaridades, o positivo e o negativo. Lembrando que negativo e positivo de polaridade magnética não tem nada a ver com bom e ruim, tá? Então, esse movimento de atração pode acontecer. Aí o Dom, ele começa a falar sobre essa questão das partículas carregadas à distância e chega numa teoria que aí é interessante a gente olhar para ela. A teoria de campos unificados, que foi apresentada por Larson, que foi uma tentativa na física de unir as teorias clássicas da quântica, enfim, unir para ter uma física só, né? Para ter um postulado, enfim. Então, o Larson criou essa teoria de campos unificados nessa tentativa. E o Dom buscou esses estudos de Larson, que já tinha acontecido e tudo, e viu muito sentido em tudo que Larson trazia, na medida em que Ra foi trazendo também as informações. Então, o Larson, ele presumiu 6 dimensões, agora eu já estou falando em dimensão porque é a linguagem que a gente usa, tá? Em 6 dimensões, sendo que 3 dimensões eram relacionadas ao espaço e 3 dimensões relacionadas ao tempo. Ele presumiu o quê? Que existem coordenadas de tempo tridimensionais, né? Então, coordenada lá no gráfico, a gente vai ver aqui, pode ficar tranquilo que a gente vai ver, que são análogas, ou seja, conversam com o nosso espaço tridimensional observável. Então, ele falando o quê? O tempo,
ele cruza com o espaço. Espaço-tempo, né? O tempo cruza com o espaço cruza com o tempo, numa representação gráfica. E o resultado disso é o quê? Que agora a gente pode calcular qualquer valor físico do nosso universo físico, subatômico, do estelar. Então, em tese, ele teve um sucesso aí nessa teoria de campo unificado. O tempo, então, aí eu vou mostrar graficamente para vocês, um desenho. Vou mostrar um desenho que eu fiz aqui para vocês, vocês vão entender. O tempo, ao invés dele ser unidimensional, como até então a gente considera, a gente considera o tempo unidimensional, na é verdade? A gente, ó, se a gente for fazer assim, a linha do tempo, a gente não faz uma linha? A gente faz uma linha, né? 1960, 1970, 1980, a gente coloca como se o tempo fosse linear, né? Ontem veio antes de hoje, né? E depois de anteontem, e hoje é antes de amanhã, amanhã é depois de hoje, né? A gente vai construindo linearmente. Só que essa teoria de campo unificado do Larson falou o seguinte, ó, não é nada disso, não é unidimensional, é tridimensional, tempo. Na verdade, ele é coordenado, ou seja, existem coordenadas, tá? E isso, aí o que o Dom fala? E realmente, esse conceito de Larson, de que o tempo ele é coordenado, né, conforme cada ponto ali de coordenada dele, faz muito mais sentido em termos matemáticos. É muito mais confortável, que é o termo que ele usa. E aí, agora, vou só beber uma água aqui. Dúvidas, gente, até o momento? Agora, eu vou compartilhar com vocês, então, um download que eu tive e que conversa com tudo isso daqui. Então, vamos lá. Bom, o que me veio, e aí, né, entendendo, agora vocês já entendem, que é um acesso relacionado a conhecimentos que eu estou acessando, que eu já tenho, né? E, obviamente, que eu tenho, a minha egrégora, ela dá suporte no ajuste à informação, e nesse acesso, né, límpido, vamos dizer assim. Então, me veio o seguinte, que o tempo poderia ser representado para um melhor clareamento nosso, nesse movimento de espiral, mas nesse formato, tá? Faz diferença o fato daqui ser mais amplo, percebe? E aqui, ó, é menor, mais curtinho, tá? E aí a tendência aqui é realmente ir fechando. E vocês vão entender por quê. Esses aqui seriam, então, para mim, veio como sendo o ciclo temporal. Então, é como se a gente tivesse aqui, nesse de baixo aqui, ó. Nossa, para a gente demora anos e anos e anos, né? Aí quem está aqui já, ó, é menos tempo. Aí vamos imaginar, a consciência Ra está aqui. Então, para a gente, enquanto um troço demora 1000 anos para passar, para a consciência Ra demora 50. Mais rápido, tá? E na medida que vai subindo aqui, ó, vai ficando mais rápido ainda. Até o quê? Até não ter mais a distinção dessa questão temporal. Entenderam? Esse movimento aqui da espiral, é importante entender, que vai ficar complexo o desenho aqui. Dúvida aqui? Não? Então, bora lá. Bom, aí, olha só. Então, o que me veio? Eu coloquei esse gráfico aqui com 3 dimensões só, porque é o que se acha na internet, né? Eu não consegui achar mais. Mas me veio que esses eixos gráficos, para nós, eles são, assim, quase que infinitos. Na nossa percepção, é como se fosse infinito, tá? Então, tem para cá, tem para cá, tem para cá, vai preenchendo aqui, vai preenchendo tudo. Vai preenchendo tudo, ok? E cada um, esses eixos aqui seriam, então,
essas densidades, como se formasse, né, esse plano, tá vendo? Esse plano que está formado aqui, ó. Aqui tem como se fosse um plano formado, ó. Tá? Aí é como se viesse e formasse um outro plano aqui para cima, ó. Um outro plano. E aí mais aqui um outro plano. E por aí vai, né? É porque eu não consegui desenhar infinitos planos desse daqui, mas é para vocês imaginarem nesse sentido. E aí, olhem só, todos nós seríamos um complexo aqui, tá vendo? Esse eu aqui, por que está nesse formato? É o formato hexagonal do cubo de Metatron. Ok? Então, todos nós, é como se essas densidades, esses eixos matemáticos, esses eixos vetoriais, estivessem aí presentes dentro de cada um, dentro, né? Vou colocar dentro, assim, só para a gente entender. Estivessem presentes nesse complexo que nós somos, que sou eu, ok? Ao mesmo tempo em que a gente também tem o gráfico o quê? Temporal. Tá? A gente vai entender agora. E aí, alguém quer falar? Não? E aí, aqui eu coloquei as carinhas, por quê? Essas carinhas seriam, então, a minha experiência, as nossas experiências. Que eu, né? Se isso aqui sou eu, aqui estariam as nossas experiências. Então, veja, aqui eu dei o exemplo seguinte: essa experiência aqui, ela está em um ponto desse eixo Y, em um ponto desse eixo X e em um ponto desse eixo Z, ao mesmo tempo, percebe? É uma coordenada. Um ponto aqui, um ponto nos eixos, é uma coordenada, tá? Então, é como se fosse essa experiência A, vou colocar assim, como se fosse a letra A, ela é uma experiência 4y, 1x, menos 1z. É um ponto no gráfico, ok? Vou colocar assim, um ponto no gráfico. E ela está, veja só, na mesma linha temporal que essa outra experiência aqui. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, como ela está na mesma linha temporal que essa outra aqui, é como se fosse o que a gente chama aqui do tempo unidimensional. Então, eu nasci, aí agora eu sou adulta, estou aqui. E essa outra experiência aqui, Lívia, que está em outra linha temporal, vamos dizer assim. Aí vem o que a gente fala. Ah, mas então eu estou vivendo ao mesmo tempo em outras linhas paralelas? O meu passado, o meu presente, o meu futuro estão acontecendo ao mesmo tempo? Sim. Se eu pego esse eixo aqui, vamos colocar eixo Z', olha aqui, eu estou aqui, ao mesmo tempo eu estou aqui, ao mesmo tempo tem um outro eu que pode estar ali, e o outro está aqui, entendeu? Passando, tá? Se eu considerar a perspectiva temporal, eu posso estar vivenciando várias experiências ao mesmo tempo. Ou seja, eu me manifesto, olha, me manifesto de várias formas dentro do complexo que eu sou, né? Dentro, no complexo que eu sou. É como se vocês ou já ouviram falar da questão de mônada, dos fractais, né? Das almas. Então, eu estou aqui, ó, experimentando-me de várias formas, né? Estou aqui de várias formas,
ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ou ao mesmo tempo. Ou ao mesmo tempo. Ou ao mesmo tempo. Por isso que tem pessoas que também falam o seguinte: o seu eu superior, ou, na verdade, os seus mentores são você mesmo no futuro, são você mesmo em outra dimensão, são você mesmo mais evoluído. Porque na medida em que eu vou subindo aqui nessa escala temporal, e que aí eu vou, na verdade, reduzindo a influência do tempo, eu vou ampliando o meu campo de visão sobre todas as minhas experiências, experimentações e assim por diante. Mas, Lívia, como que então a gente pode, se a gente, cada um é um, é um, né, um cubo de Métatron, um hexaedro e tudo mais, como que a gente pode estar aqui juntos, no mesmo momento, né? Vamos dizer assim. Aí que vem uma outra linha aqui, vetorial também, que está dentro do gráfico. Então, vejam, eu estou usando linhas vetoriais. E olha que eu estou mostrando só duas dimensões, né? Essa que sobe e essa outra aqui. E aí, o que acontece? Eu estou aqui. Aí, olha só, tá vendo que eu coloquei um outro hexaedro aqui? Ou seja, tem um outro eu aqui, ó, do meu ladinho, né? Encaixadinho aqui. A minha vivência, ela vai perpassar, e olha só, a gente compartilha o quê? A mesma linha do tempo aqui, que é o que a gente está fazendo, não é? A gente não está aqui nesse momento agora compartilhando a mesma linha do tempo? Então, o meu compartilhamento, ele vai perpassar, ó, todo mundo que tiver nesse eixo aqui que eu estou desenhando de verde, opa, peraí que ficou muito torto. Todo mundo que tiver nesse eixo aqui, ó, eu estou compartilhando o momento atual. Então, vai ter aqui, vai ter aqui, vai ter aqui, por aí vai. Tá doido demais? Mas eu estou compartilhando com vocês, né, o download. Lívia, Oi, Lívia, a Filomena. Romana. Assim, pelo que eu estou entendendo, cada um desses ali é um fractal da mesma mônada, que somos nós, né? Isso, aí, Só que assim, a gente não tem consciência que tudo isso está acontecendo junto e misturado, né? então, Filomena, alguns fractais, na medida que a gente for desligando esse véu, a gente vai Sim. começar a ter essa consciência. Ah, que bom. Porque em tese que eu digo é o seguinte, qual que é o comum dos seres estelares? Todos eles sabem que existe ser estelar, eles sabem, entende? Sim. Não, essa limitação que a gente tem de falta de clareza desse tipo de informação, ela é uma coisa relacionada ao movimento específico que a gente está vivenciando. Uhum. Mas na medida em que, e aí assim, o seu fractal que está aqui, ele tem ainda mais informação, mais acesso, sabe mais do que o seu fractal que está aqui, né? E aí, quando a gente vê tudo isso aqui, isso tudo é um processo de experimentação de si mesmo até a gente voltar para a mônada, Sim. Uhum. até a gente se reunir, então todo mundo, todos os pedacinhos, todos os pedacinhos, passar, e só que não precisa fazer esse movimento nessa. A gente pode. Aí tem o salto quântico, né? Uhum. Então, em termos conscienciais, a gente faz um movimento, pode fazer um movimento do salto. E aí que tá. Quando a gente compreende o que é a fonte, o que é o uno, o que é o Deus, o que é o todo, e a gente entende que nós sermos desdobramento desse todo,
é uma forma que esse todo tem de se experimentar, aí fica mais claro a gente, então tá, esse pedacinho vai viver isso, esse pedacinho vai viver isso aqui, esse pedacinho esse aqui, esse outro isso aqui, esse daqui vai ser isso aqui, por aí vai. Quanto mais vivência e experimentação a gente tiver, vocês concordam que mais rico de informação o todo vai ficar? No sentido, Sim. né? Uhum. Então é isso que a gente precisa entender. E aí aqui também, a lei do Uno vai trazer que, olha, a vida é muito mais simples do que a gente imagina. A verdade é muito mais simples do que a gente imagina, que é nesse sentido. Nós, seres humanos, é que temos a mania, eu digo mania porque faz parte de quem somos, da nossa cultura humanoide, vamos dizer assim, de colocar emoção em tudo. Então, tudo tem muita emoção. Só que isso é uma coisa nossa. Para os seres que não são humanos, vamos dizer assim, né, ou que não estão aqui sob o jogo do planeta Terra, essa coisa de emoção não é como é para a gente. E já foi dito isso várias vezes, que, por exemplo, se você tem contato com um ser de altíssima vibração, em que você sente, várias pessoas relataram, porque eu tive contato com Jesus, e sim, nossa, é um amor, um negócio. Já foi dito que, na verdade, o que acontece é um reflexo da sua emoção em relação àquele ser. Não necessariamente o ser, ele não emite a emoção. O ser, ele vibra. E aí, o que Abraham Hicks fala para gente? Que em nós, humanos, as emoções, elas são ferramentas essenciais porque elas são tradutoras das vibrações. Então, Sim. o ser vibra e a gente traduz em emoção. Que faz parte desse contexto que a gente está, né? Exatamente. Porque eu também já ouvi falar que quanto mais a gente sobe consciencialmente, a gente vai ficando mais neutro, né? Exatamente. E aí a gente tem que ter cuidado, porque como a gente ainda está imerso aqui, né, nessa experiência cheia de emoções, a gente tem que ter esse cuidado em conversar com algumas pessoas ou lidar com algumas situações em que, nossa, mas você não vai sentir nada com relação a isso? Né? E você já está transmutado emocionalmente, você já está com a sua inteligência emocional da consciência expandida, e realmente você não vai sentir emoções de baixa vibração em determinadas situações, porque você já sabe a consequência, já é uma escolha sua, você já sabe em que ponto você quer vibrar, né? E é isso mesmo, a gente tem que utilizar, a gente tendo consciência disso, de que a emoção é uma ferramenta para a gente precisa utilizar essa ferramenta, ela está aqui para isso, para a gente utilizá-la a nosso favor, nesse sentido, né, de nos conhecer melhor, de saber escolher. Eu sempre falo isso, né, e vocês devem, quem me acompanha lá deve ter visto. Eu digo que nenhuma situação vem com emoção, quem coloca emoção é a gente. Uhum. Então, sim, então aqui, quanto mais experimentações o todo tiver com os nossos fractais, mais rico ele fica de conhecimentos, de vivência, de informação e tudo mais. E uma coisa importante, gente, o todo, né, o universo não, o todo, Deus que seja, trabalha, obviamente, com o princípio de eficiência. Porque, assim como o Kai Balian falou, a correspondência, assim como em cima e embaixo, significa o quê? Se Nash descobriu que o melhor ponto de retorno para mim é aquele em que eu ganho, os outros ganham também, isso é eficiência também, que é o uso otimizado dos recursos que a gente tem. Né? Eficiência, resumidamente, é isso, é o processo otimizado. Como assim o processo? Eu pego os recursos que eu tenho acesso, eu utilizo-os da melhor forma possível,
dentro, né, dos seus limites também de qualidade, de capacidade e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso que o todo trabalha com eficiência, né? O universo, obviamente, também trabalha com eficiência. Que nós vamos chegar a um ponto, vocês estão vendo aqui que a escala, ela vem para o negativo? Tá vendo? A escala, ela vem para o negativo, tá? E a consciência Ra vai falar isso mais para frente. Que nós podemos estar na sétima, né, na quarta densidade, vamos colocar a quarta, porque é o exemplo que eles trazem, a gente pode estar na quarta densidade e vibrar mais negativamente. E está na quarta densidade. Ou seja, eu me comunico com quem está na quarta densidade vibrando positivamente. Por que eles falam isso? Porque eles vão falar dos seres que que construíram esse jogo Matrix de controle que a gente fala. E eles vão falar que esses seres estão na quarta densidade, que é a densidade do amor e do entendimento. Só que eles trabalham de forma a prestar serviço a si. Sim. E a consciência, prestar serviço a si, né? E outros que estão na quarta densidade, mais, né, vibrando na escala mais superior, vamos dizer assim, prestam serviço a outrem, ou seja, aos outros. E ambos, e aí, por que eles trouxeram essa informação? Porque é o seguinte, não tem certo e não tem errado. Se todos nós somos desdobramento do todo, e todos nós temos, então, esse todo, temos Deus em nós, se eu presto serviço a mim, eu também estou contribuindo com o todo. Se eu presto serviço para o coletivo, eu também estou contribuindo com o todo, de formas diferentes. Então, a consciência Ra dá esse choque de realidade na gente, que a gente tem que ter cuidado em falar, porque se eu falo isso em qualquer lugar, a pessoa fala assim, não, então você está falando que é outra pessoa que matou o outro, que tem que ser... Vamos ampliar a compreensão da informação? Né? É uma questão de faixa vibracional. E sim, o todo, ele deseja experimentar de tudo. Agora, se chega em um ponto em que afeta a eficiência, aí ele cancela. Entende? Cancela em que sentido? Ele deleta para, então, refazer e vamos recomeçar, porque perdeu a eficiência. Né? Então, isso é importante a gente lembrar. Então, quanto mais a gente faz esse movimento de trabalho para trabalhar outro e tudo mais, a tendência de gerar eficiência é muito maior. Mas não quer dizer que a escolha do outro grupo de prestar serviço a si, esteja errado. Se eles trabalham no limite da eficiência do todo, não tem por que o todo cancelar. Percebe? Então, Ra traz essa clareza de que, olha, tira a emoção, porque a coisa é mais simples do que se imagina. Só que se a gente coloca a emoção, a gente humaniza tudo. Né? E não é dessa forma. A emoção é uma ferramenta relevante para vocês, humanos, no sentido de buscarem, de utilizarem isso para saberem, terem clareza e consciência da vibração que vocês estão acessando. E aí, ele traz aqui mais informação, que mesmo a física desconhecendo, as pessoas que recebiam as comunicações estavam recebendo informação de física, que era o quê? Olha só, não reconhecemos a existência de dimensões suficientes para tudo que existe. E o que a teoria das cordas faz? É isso mesmo. A teoria das cordas trabalha com 12 ou 13 dimensões. Ela não conseguiu ser comprovada ainda, porque ninguém consegue fazer 13 dimensões em laboratório. É só por isso.
mas não quer dizer que ela está errada. Ela tem uma grande tendência de estar certa, a teoria das cordas. Então, existem muito mais dimensões. Por isso que eu falei para vocês, o que me veio de download? Que aqui é como se fosse aqui infinitos, é como se cada grau aqui fosse uma dimensão, e realmente é. E aqui tivessem vários níveis também, né, preenchendo todo esse espaço com coordenadas vetoriais, com eixos vetoriais. Todo esse espaço preenchido com eixos vetoriais. E cada ponto de coordenada, ou seja, cada ponto de combinação aqui, como sendo uma ativação experimental. Inclusive, eu já vou adiantar aqui para vocês, que está me vindo, que eu posso adiantar, mas depois a gente volta nisso. Inclusive, o movimento, né? Movimentar. Eu andei daqui até aqui com o meu pé. Na verdade, o que me veio de informação é que não é assim. O que acontece é que eu ativo esse ponto aqui de coordenada, depois eu ativo esse, e a impressão que nós temos é de movimento. Só que é o quê? É um compilado, é um conjunto de coordenadas ativadas, uma sequencialmente depois da outra. Lembra da lei de causa e efeito? A causa, sempre, todo efeito tem uma causa. E aí a gente, por exemplo, acessa a questão das possibilidades combinatórias, que é o quê? Olha, para eu criar esse celular aqui, qual é o conjunto de coordenadas que eu preciso ativar para ele ficar manifestado? Então, é isso que está, né? Aqui reforça um pouco isso quando fala que não tem dimensão suficiente para tudo que existe. E aí, uma outra coisa que confirma esse download que eu tive. E isso daqui, gente, eu só vi hoje, tá? Preparando o material para vocês, que eu vi que isso aqui confirma esse download, que ó, a luz, ela não se move. A luz é. Entenderam? É. Se a gente pisca aqui, pisca aqui, pisca aqui, pisca aqui, pisca aqui, eu pisco esse e apago, pisco esse e apago, pisco esse e apago, pisco esse e apago. Parece o quê? Que está fazendo assim, não parece? Um movimento. Parece que está mexendo. Só que é uma luz que pisca, outra apaga. De forma o quê? Coordenada. Então, olha que interessante essa informação. A luz não se move, ela é. Outra coisa, os fótons são criados, fótons, né, que são ali as partículas de luz, são criados devido ao deslocamento ondulatório no espaço-tempo. Então, exatamente isso. Forma uma onda nesse espaço-tempo que são o quê? Aquele compilado ali de eixos vetoriais. A consciência cria vibração. Essa vibração sendo luz. E aí a gente vai entender. Então, aí, gente, chega num ponto que a gente ainda não acessou, que é onde eu quero chegar. Né? Me pediram. Então, minha egrégora pediu para eu aprofundar os estudos em códigos genéticos. Mas aí, o que me vem? Tá, para baixo das partículas fundamentais, ou seja, para baixo do quark, para baixo vou colocar dos quarks aqui, que é mais famoso, né? Que está dentro do próton, tem o quê? Porque, assim, em tese, pela teoria das cordas, tem um filamento. Mas esse porquê, gente, quem descobriu Deus, descobriu o todo. Agora, o que já se tem de informação? Que no fundo das ondas, vamos dizer assim, no fundo das vibrações, das ondulações, tem código de programação.
E isso, a nossa ciência que mesmo já descobriu, foi ela que descobriu, assim, né? Obviamente que... Mas, assim, já é descoberto, né, pela nossa ciência. O cientista James Gates, ele estuda onda, estuda vibração, e ele falou assim, que ele não estava procurando isso, ele estava estudando onda, vibração, que é o que interessa a ele. E aí, em termos de física teórica, equações, e aí ele falou que viu, né, que descobriram que no fundo dessas equações ondulatórias tem códigos de programação. Aí aquele físico famoso dos Estados Unidos, que estava entrevistando ele, ficou assim, perplexo, né? E olha para vocês verem, não deram muita relevância para isso. Ele foi entrevistado, tem algumas entrevistas e tal, mas deram uma abafada nisso aí. Deram uma abafada nisso aí. Ele fingiu de besta e continuou estudando as questões ondulatórias dele e tal. Tá? Mas só para a gente entender que a nossa ciência também caminha para se aproximar disso tudo aí. Só que aqui o Dom está comparando tudo isso que Ra trouxe, com as informações, né, que outras pessoas que tiveram contato com consciências, enfim, downloads trouxeram, com a teoria de Larson, essa teoria do campo unificado. E aí ele fala que o deslocamento vibratório do espaço-tempo, na teoria do Larson, é a primeira manifestação física, que é o fóton ou a luz. E aí que a gente vai questionar, né, que em tese, essas questões de manifestação física, que é o que a gente vê, como eu falo, né, o copo e tal, isso tudo é uma realidade relativa a nós. Assim como nós somos uma manifestação mental do todo, esse copo também é. Só que para mim esse copo é real. Por isso que é uma realidade relativa. Eu sou uma realidade relativa em relação ao todo, né? O copo por aí vai. Então, de acordo com as pessoas que foram contatadas pelos OVNIs, os próprios OVNIs, eles diminuem a sua vibração para que eles possam entrar em nossos céus. E o universo físico inteiro, postulado por Larson, é dependente da frequência da vibração e quantidade de rotação do campo puro do espaço-tempo. Ou seja, ele está trazendo aqui exemplos de coisas que aconteceram e que confirmam essa teoria de campo unificado de Larson. Então, a teoria de campo unificado do Larson fala que, olha, a gente tem que falar em termos de frequência e vibração. Espera aí, gente. Vou colocar o computador para carregar. A gente tem que falar em termos de frequência e vibração. O Tesla também já tinha falado isso, né? O Tesla vai ser muito interessante, gente. Eu acho que vocês vão gostar muito, sim. Eu fico muito animada com a lei do 1. Ele fala nomes, ele fala sobre Einstein, ele fala sobre Tesla, ele fala sobre outras pessoas, tá? Nesse livro que a gente está, nesse compilado de informação que a gente está começando a estudar. Então, os contatados estavam sugerindo o quê? Que o tempo não é o que nós pensamos que ele é. E o Larson sugere a mesma coisa, né? Ou seja, o tempo não é essa unidimensionalidade, esse início, meio e fim que a gente acha que ele é. E Larson falou que é algo tridimensional, né? Que se conecta ali com o espaço. Eu mostrei para vocês o que me veio de download graficamente, também mostrando que não é isso, início, meio e fim da forma que a gente pensa. E os contatados, ou seja, quem canalizou seres estelares, disseram a mesma coisa, que não é como a gente pensa, não é essa linha linear que a gente pensa. Então, eles falavam que os OVNIs se movem no tempo da mesma forma que nós nos movemos no espaço. Então, isso seria totalmente normal no espaço-tempo de Larson também. Então, vamos voltar na figurinha. Vamos dizer que o OVNI é como se o OVNI aqui, ó, ele movimenta daqui para cá. Pronto, mudou de linha do tempo. Ou então ele vem daqui para cá. É uma coordenada, percebe? É uma coordenada que ele vai acessando e vai movimentando dentro desse complexo de eixos vetoriais. Por último, mas talvez o mais importante, que aí eu deixei do jeitinho que ele colocou lá, os contatados estavam recebendo a mensagem de que, olha isso, a criação é simples.
Porque tudo é apenas uma coisa. A teoria de Larson também fortalece isso porque é uma declaração matemática dessa unidade. Qual que é a ideia da teoria de campo unificado? Fazer uma coisa só. Entender? Fazer uma coisa só para tudo. Então, ele está justificando isso, tá? Eu quero me aprofundar também nessa teoria de campo unificado, porque eu não tenho um aprofundamento nisso. Eu conheço um pouco mais a teoria das cordas, mas vai ser interessante para entender um pouco melhor sobre isso. Então, aqui também não tem como fugir, né, da coisa do Caibalion, de falar sobre, principalmente aqui, ó, de falar sobre tudo é simples. O que Caibalion traz? Gente, Caibalion traz uma coisa, todos somos um. Todos somos um. Aqui é a lei do uno. Uno é um. A lei do uno, de unificação. Então, se todos somos um, mas cada um é uma individuação, vamos dizer assim, desse um, né? Estamos experimentando formas diferentes desse todo, a coisa é mais simples porque todo mundo é um só. Se todo mundo é um só, eu quero o bem para mim, eu faço o bem para o outro também, porque o outro sou eu. Entendeu? Ah, mas aí eu quero fazer. Ah, mas e os outros que fazem só o serviço a si? Na cabeça deles, faz sentido o quê? Olha, você trabalha para mim porque isso me faz bem. Se eu estou bem, é bom para o todo, é bom para você também. É o que faz sentido para eles. A gente funciona, a gente se comporta conforme faz sentido para a gente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, uma clareza que a gente precisa ter. Aí, olha lá, ó, acordou. Oi, filho. Vem o quê, meu filho? Hã? Acordou. O troço? Então já vou. Pera aí, vai, deita ali que eu já vou. Então, gente, aqui eu trouxe o seguinte. A gente já está, né, com o nosso tempo aqui estourando. Então, eu já fiz os dois esquemas. Eu não vou fazer a leitura dessas páginas. Eu não vou fazer a leitura dessas páginas, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Mas já deixo aqui, né, a indicação dessa leitura para vocês. O que acontece nessas páginas? Resumindo, né, eles explicam que muitos OVNIs estão orbitando o planeta porque querem passar informação. E quem frequenciar com eles vai receber a informação deles. Né? Esse grupo de pesquisa, e eles colocam que outros tantos grupos também tiveram contato com um ser, né, um complexo, enfim, não deixam claro isso, chamado Raton, que era um representante da Confederação dos Planetas. E ele deixa claro qual é a intenção da Confederação dos Planetas, que é auxiliar a Terra. Por que auxiliar a Terra? Porque deu ruim. E eles precisam auxiliar, porque para todo mundo avançar, a gente precisa avançar também, enquanto planeta. Entendeu? Né? Lembra da coisa do equilíbrio do Nash. Bom, e aí tem alguns destaques que eles trazem. A coisa é simples, a gente cria a partir do nosso desejo, que aí tem relação com aquela mesma questão do aspecto masculino que eu falei da vontade. Só um minutinho, gente. O que, filho? Troço? Já vou, tá? Só um minutinho. A gente pode mudar o nosso jogo da vida meditando, porque a gente precisa acessar a gente. Aí que está o nosso grande destrave, o nosso grande virar a chave, desligar o véu, está dentro da gente. Está em nós mesmos. E eles falam que nós somos crianças mentais, porque a gente está muito circulando somente em cima das coisas que a gente mesmo cria. E isso é muito infantil em termos da expansão consciencial.
né? Eu ficar preocupada somente com casa, carro, apartamento, ou então dar maior relevância para isso. Isso limita a gente a ampliar as nossas possibilidades de expansão. Né? Então, vejam, assim, não é segredo, né, gente? Não é segredo isso que está sendo dito, que foi dito. Bom, e aí, a gente já está caminhando para o final aqui, a colheita, né? Então, eles falam que eles são um grupo que estão também fazendo a colheita. Essa colheita que eles falam vai acontecer por alinhamento vibracional. O foco deles é trazer a verdade do uno, não é fazer demonstração física, é assim, quem se sentir atraído, que ressoa, que se conecta. E aí, o que a gente tem visto, gente? Vários grupos estão atuando no planeta e cada um está buscando formar o seu grupo de alinhamento. Nós precisamos, então, nós que estamos aqui mais despertos, mais acordados, precisamos escolher com qual grupo a gente quer frequenciar. Entende? Então tá aí, ó, arcturiano, pleiadiano, siriano, com qual grupo eu quero frequenciar? A gente agora tem consciência para escolher isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado de quem nós vamos seguir, quem nós vamos olhar, mas sempre trabalhando com a nossa vontade. E vai ser o nosso, colocar aqui, né, a humanidade, o nosso coração, em termos do que a gente vibrar, sentir conexão, é que vale a pena a gente, então, se unir, né, alinhar mesmo e seguir. Ou se a gente der um salto quântico e quiser mudar, não importa, pode mudar. O importante é a gente ter essa consciência de alinhamento. E aqui só uma imagem, ele tem várias imagens no livro. 15 de janeiro, né, o grupo começa a receber a comunicação do Complexo Memorial Social Ra, só para a gente, então, na verdade, finalizar aqui o nosso encontro de hoje, que foi apenas a introdução do livro. Né? Só para a gente ter ideia aí do que vem pela frente. Tá? Dúvidas, gente? Eu sei que é muita informação, né? Acho que vamos ter que estudar um pouquinho, né, para ter mais dúvidas. Isso. Aí hoje, né, hoje, sendo esse primeiro encontro, eu trouxe aqui essa leitura, eu falei assim, eu vou levar a introdução, porque já tem muita informação na introdução. Ela prepara também para outras informações que virão, tá? Então, eu vou colocar vocês... Ô, Filomena, você está lá no grupo, não está? Do WhatsApp, né? Sim. Uhum. Isso. Eu vou pedir o e-mail de vocês para eu criar essa sala de aula e colocar o vídeo lá e vou colocar o material de Ra lá também para vocês fazerem a leitura, fazerem os estudos de vocês. E aí a gente pode ir conversando por lá e marcar a próxima aula. Eu penso da gente fazer esses encontros, gente, porque assim, como vocês viram, é um material denso, né? Eu penso da gente fazer esses encontros quinzenalmente ou realmente uma vez ao mês, tá? E como é um processo que a gente está construindo juntos, eu vou alinhar isso com vocês. Deixa eu só parar a gravação, só um minutinho.